Inicialmente, né, a gente falou do óleo do motor e agora tem o óleo do câmbio. Aqui do lado, a gente tem dois óleos de câmbio manual. Um deles vai ser API GL4 e outro API GL5, né? Então, aquela mesma instituição que eu comentei, que normatiza os óleos de motor e que vai ter especificações, a mesma coisa vale para um óleo de transmissão, tá? Então, se você vai aplicar um óleo de transmissão, né? Você vai trocar o óleo da transmissão manual de um carro, você tem que ter os mesmos cuidados do óleo do motor. Você tem que ver se atende a viscosidade correta, se atende a especificação correta e tudo mais. Então, óleo de transmissão manual normalmente é API GL4 ou GL5. Aqui a gente tem um exemplo do outro tipo de óleo, tá? Esse aqui é um óleo ATF, tá? Então a gente consegue ver que a grande diferença, né, do óleo ATF é que ele não traz o índice de viscosidade na sua garrafa, né? Não tem nada escrito, não tem o índice de viscosidade escrito aqui. Por quê? Não é que a viscosidade do óleo ATF ela não é importante, porém ela é definida pela especificação do óleo. Então esse óleo aqui ele é um ATF6, ele é um óleo que atende à regra ATF6. Então essa é a especificação dele, ele pode ser aplicado quando aparece isso lá no manual, tá? Então ele não traz nenhum tipo de viscosidade na sua garrafa. Um câmbio automático pode utilizar um óleo API GL4 ou GL5 com essa especificação? GL, pessoal, significa gear, né? G vem de gear, que é um óleo de engrenagem. Olha, eu nunca vi, tá? Nunca vi um câmbio automático que utilizasse um óleo API GL. Porém, eu já vi já vi câmbios manuais que utilizavam óleos ATF, tá? Apesar de que ATF, tá, pessoal, quer dizer Automatic Transmission Fluids, porém, alguns câmbios manuais, eles podem utilizar esse tipo de óleo. ATF também você vai ver em sistemas de direção hidráulica, também pode ser utilizado óleo ATF, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada na plataforma lá, como é que aparece isso aí e como você faz a substituição do óleo do câmbio de algum carro. Então, eu vou abrir aqui um Renegade, tá, pessoal? 2018. Jeep Renegade 2018, miniatura aqui dele, mecânica, fluidos. Aqui a gente tem duas opções de transmissão, né? Esse carro ele saiu tanto com transmissão manual como com transmissão automática. Vamos dar uma olhada na transmissão manual. Você consegue ver, né, que as mesmas características que você tem lá no óleo de motor, você tem que respeitar aqui. Ele vai ter uma especificação FCA, que é uma especificação original. Vai ter uma especificação Mopar, que também é uma especificação da própria Jeep, e vai ter a especificação API. Então, ele tem que atender todas as especificações para que você possa aplicar nesse câmbio, além de ele ter a viscosidade 75W. Tá? Uma coisa que é diferente no câmbio, que a gente consegue ver no câmbio manual, é que a verificação de nível do câmbio manual é bem fácil, tá? Normalmente, ele tem um bujãozinho de abastecimento e o nível correto de óleo normalmente é logo abaixo do bujão, tá? Então, na doutoria a gente explica certinho. Às vezes é um pouquinho mais para baixo, tem uns 10 milímetros ali, 5 milímetros para baixo, mas normalmente ele é logo no nível do bujão, tá? E aqui a gente vai olhar também a especificação do óleo da transmissão automática e a gente consegue ver aqui a especificação Mopar AW1 ou ATF AW1. A gente aqui não tem nenhum que atenda às normas desse carro, mas se você fosse comprar um óleo para aplicar nesse veículo, você teria que procurar lá se ele atende à especificação Mopar AW1 e ATF AW1. Uma coisa que é interessante a gente citar é que o procedimento de verificação de nível do óleo de uma transmissão automática, ele é bem sensível. Bem sensível ao quê? A temperatura. O óleo, quando ele vai ficando mais quente ele expande, ele ocupa um espaço um pouco maior no cárter da transmissão. Então, para você fazer a verificação do nível de óleo de uma transmissão automática, onde o óleo é, digamos assim, que ele tem uma função mais importante até do que na transmissão manual, né? Porque ele transmite a força do motor para as rodas, digamos assim, a força do motor passa por ele, você tem que fazer
é uma verificação de nível muito correta, senão pode acontecer de, por exemplo, criar espuma na própria transmissão automática, ou o nível não ser suficiente, você acaba tendo problemas de pressão, o carro começa a, por exemplo, dar um soquinho, alguma coisa assim, tá? Tá, e para trocar um óleo de uma transmissão automática, tá? Para encerrar aqui, quais cuidados eu tenho que ter no óleo da transmissão manual ou no óleo da transmissão automática? Na transmissão manual você não tem assim nada muito grave. Normalmente você pode fazer a substituição respeitando ali as especificações corretas, você não vai ter problema. Porém, aqui na transmissão automática você tem que tomar cuidado, tá? Se é um carro que ele já está com problema de dirigibilidade por causa da transmissão e o cliente ele chegou lá pedindo para você fazer a substituição do óleo, é bom você, por exemplo, extrair uma amostra de óleo desse câmbio e ver qual que é a coloração ou o que você vai encontrar lá dentro. Temos algumas possibilidades. Se você encontrar um óleo novo, eu recomendo que não faça a substituição do óleo desse cliente, tá? Porque provavelmente ele já fez a substituição antes, ele não resolveu o problema dele e talvez você pode se incomodar. Se você encontrar um óleo muito escuro, né? Com depósito de metais, né, você consegue ver ali partes brilhosas no óleo, né? Você consegue dar uma mexida nele, ver se você vê alguma coisa do tipo. Também não faça a troca, tá? Óleo de câmbio a gente pode trocar, ele faz bem trocar? Faz. Porém, se o óleo é muito velho, ele já tem partículas suspensas nele, e se você tirar essas partículas das embreagens que tem dentro do câmbio automático suspensas nesse óleo, tá? E se você tirar essas partículas, você vai acabar gerando um problema, tá? Não que é o mesmo caso lá do fluido de arrefecimento. Não é que ele vai gerar um problema, ele vai tornar um problema evidente. Mais uma coisa, né? Alguns óleos, alguns câmbios, né? Algumas montadoras, elas falam que o óleo do câmbio é for life, né? For life significa que você talvez nunca precisasse efetuar a troca do óleo desse câmbio. Só que em vários casos, por exemplo, na transmissão AL4, na transmissão da própria Amarok, a gente tem um vídeo aqui no canal também, caso você efetue a troca do óleo do câmbio, né, apesar de que ele está dizendo lá que é for life, vamos dizer, se o câmbio ia durar 80 mil km, caso você efetue a troca antes de que esse fluido seja degradado, né, que são essas condições que eu comentei anteriormente, caso você efetuar essa troca com óleo ainda bom, você vai fazer com que essa transmissão dure ainda mais, tá? Então, se ela ia durar 140 mil km, ela vai durar 200. Ou na L4, se ela ia durar 80 mil km não trocando óleo ela dura 200 tranquilamente, tá? Então, devo trocar o óleo do câmbio automático? Bom, o câmbio automático ele dura pra caramba se você não trocar o óleo, mas se você trocar o óleo ele dura mais ainda. Então, uma manutenção preventiva é sempre bom.